É isso aí, clã. Monark foi deletado da internet, virou um pária. O que é um pária? É uma pessoa que não tem país, é uma pessoa que não pode morar em lugar nenhum, é uma pessoa que não é bem-vinda em lugar nenhum. E o Monark aparentemente virou um pária pra internet, porque ele não pode mais fazer conta em lugar nenhum e ele não é bem-vindo em nenhuma rede social. E isso tudo por causa das declarações que ele fez durante o Flow 545, onde ele defendia a criação de um partido nazi. Complicado, né, clã? Bom, o que eu posso dizer pra vocês sobre isso? Ele recebeu uma notificação. Na verdade, o Monark estava querendo criar um novo podcast. Ele queria criar o podcast Monark Experience, igual o podcast do Joe Rogan, onde ele falaria com as pessoas diretamente e aonde ele poderia falar o que ele quisesse da forma que ele quisesse sem poder afetar outras pessoas. Porque o grande problema do que o Monark fez durante o Flow 545 é que o Monark afetou a vida de outras pessoas que trabalham no Flow. Mais de 80 pessoas. A empresa ia falir se o Monark continuasse trabalhando nela. Então, o Monark, como um mártir, como um ser da justiça, resolveu abdicar a empresa, abandonar inclusive a sociedade dele, para ele pegar e, de certa forma, tentar dar uma sobrevida ou tentar resgatar a empresa, né, que estava indo pro buraco já há muito tempo por causa dele. Porque se o Flow perdeu espaço na internet, ou o Flow perdeu grandes patrocinadores, foi por causa do Monark. Patrocinadores bilionários, provavelmente, tá? Então, é aquilo, cara. Você começa a ganhar dinheiro, o dinheiro te muda ao ponto de que o dinheiro começa a ditar as regras das coisas que você faz, ao ponto de que ele dita inclusive o que você pode ou o que você não pode falar. E eu acho que é exatamente esse o caso que o Monark acabou se envolvendo. Ele queria ter a liberdade de falar o que ele quisesse, da forma que ele quisesse, quando ele quisesse, mas o Flow acabou se transformando em algo que perdeu até mesmo seu próprio sentido, porque eu lembro de várias vezes eles falando que eles chamavam os patrocinadores e falavam: aqui você vai ter que aceitar que a gente fale o que a gente quiser, quando a gente quiser, do jeito que a gente quiser, e que o Flow era isso. O Flow era o lugar onde a pessoa pudesse expressar suas ideias da forma que ela quisesse. Mas, bom, agora parece que não é mais assim, né? E por isso o Monark vai voltar pro zero. Só que tem uma coisa aí. O que o Monark cometeu foi um crime. E ele acabou sendo rechaçado, né, na justiça. Ele está sendo investigado pelo governo. Muita gente tá falando: ah, mas o governo não investiga aí os corruptos lá na política, mas eles investigam o Monark, né? Concordo. O governo é complicado mesmo, mas de qualquer maneira, vamos lá. O Monark, ele recebeu uma notificação do YouTube dizendo que ele está banido da monetização do YouTube. É importante dizer que o Monark não está banido de fazer canal no YouTube. O Monark pode continuar fazendo vídeo no YouTube. Ele pode fazer um novo canal se ele quiser. Ele pode fazer esse podcast a hora que ele quiser. O problema é que o Monark, ele não vai poder monetizar esses canais. Então, o Monark foi banido do AdSense do YouTube. Se ele criar um novo canal e colocar monetização nesse canal, o YouTube descobre, vai lá e bane ele novamente. E por que o YouTube está fazendo isso? Porque isso é uma regra que foi criada como uma forma de suprimir discurso de ódio, e essa regra já tem uns 2 anos de idade. Vocês que não são criadores de conteúdo acham que isso é coisa nova ou até mesmo que é uma perseguição. Mas vamos lembrar que o chefe da Mil Grau, que inclusive passou pela mesma coisa, pela mesma situação, exatamente da mesma maneira que o Monark, ele perdeu todas as suas monetizações por causa dessa regra. E eu lembro muito bem do YouTube dizendo, né, que você pode ser punido por coisas que você fez em outras plataformas. Então, por exemplo, se você cometeu um crime grave e você tá no YouTube, você é um youtuber que ganha dinheiro no YouTube, você pode perder a sua monetização porque você cometeu esse crime grave fora da internet. E aí, por causa disso, manchar a imagem, a reputação do próprio YouTube perante os patrocinadores, o YouTube pode tirar você desse programa de parceria. Então, o YouTube decidiu que o Monark não vai mais participar. E por que que isso é tipo um caso de boi de piranha? Pro YouTube é um caso de boi de piranha, porque o YouTube, ele monetiza vários canais aqui que tem discurso de ódio já. Isso é uma coisa muito comum de ver. Tem vários youtubers de opinião, por exemplo, que são canais de discurso de ódio, 100% discurso de ódio. E, inclusive falando sobre as mesmas coisas que o Monark falou ali, só que de maneira muito mais séria, muito menos burra, né, do que o Monark. Faltou conhecimento para esses caras que fazem canal de discurso de ódio aqui. Não falta discurso de ódio. Aliás, não faço discurso de ódio e inteligência. E tem vários canais de direita, vários canais de esquerda fazem isso. Por que o YouTube tá banindo o Monark então? Porque esses canais são underground, ninguém conhece eles, ninguém sabe da existência deles. E talvez o YouTube saiba, mas o YouTube pense: tem poucas pessoas se importando com eles, então não é necessário que haja algum tipo de ação contra eles. Então, no caso do Monark, foi uma situação tipo Logan Paul. Por quê? Porque o Monark, ele
ficou famoso. Ele apareceu no G1, ele apareceu no Jornal Nacional, ele apareceu em todas as manchetes da gringa também. Então o Monark tinha que sofrer uma punição, porque isso podia manchar a imagem do YouTube. O YouTube poderia ficar como: ah, você viu o cara lá que estava na sua plataforma falando sobre aquilo horrível, e você deixou e você não baniu ele ainda, entendeu? Então, o YouTube, para não sofrer esse tipo de retratação das redes sociais, das outras pessoas, dos patrocinadores que são que financiam o YouTube, inclusive, o YouTube resolveu simplesmente banir o Monark. Então, o Monark, ele foi banido por algo que normalmente não se bane, mas quando vem a público e as pessoas descobrem que acontece com alguém famoso, rola um banimento com certeza. Então, não acho que... Eu, na verdade, acharia estranho que ele não fosse banido. Inclusive, eu até falei em uns vídeos aqui atrás, onde eu falei sobre essa treta do Monark, que era surpreendente que o Monark, ele tivesse passado por essa situação e não tivesse perdido a monetização. Que isso seria, tipo, o pior de tudo, porque aí ele não poderia mais, nunca mais monetizar, ganhar dinheiro através do YouTube. Bom, agora a gente sabe que não foi bem assim, mas pelo menos ele não perdeu o Flow, né? Ou pelo menos o Flow não perdeu a monetização, porque o Flow se manteve, e isso eu acho que é o mais importante. Porque se o Monark, ele fosse processado e ele perdesse a monetização do Flow e o Flow não pudesse mais existir como plataforma de podcast, aí seria bad, hein? 80 pessoas perderiam seu emprego. Tudo porque o Monark foi narcisista. E é muito importante entender essa parte do narcisismo do Monark. O Monark, ele não defende a liberdade de expressão. Eu sei que pra você que tá assistindo esse vídeo e tá comprando essa narrativa, tá ficando puto já e já vai falar que eu sou esquerdista. Mas o Monark não defende liberdade de expressão. Por que ele não defende? Porque o Monark, ele quer fazer as coisas, ele quer que não tenha nenhum tipo de consequência aos seus atos, ele quer falar sobre outras pessoas, ele quer atacar outras pessoas, ele quer ser escroto com outras pessoas, ele já foi escroto com outras pessoas. Lembra daquele podcast de Portugal, que ele falou que não ia participar porque ele não queria ajudar as pessoas? Por mais que ele possa até ajudar algumas pessoas, ele fazer coisas incríveis e tal, ele expressou isso para milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Ele falou sobre racismo de forma negativa, tem pessoas que sofrem, tem pessoas que morrem por causa disso. E falou sobre esse negócio aí do nazismo, que é um dos piores de todos, com certeza. Porque a gente tá falando sobre uma ideologia assassina, a gente tá falando sobre matar outras pessoas. E ele falou que tem que ter um partido no Brasil com isso, e que esse partido provavelmente vai receber fundos eleitorais para se eleger. E imagina a situação, você trabalha no Brasil para pagar imposto para o Partido Nazista Brasileiro. Que delícia, hein? Será que é essa a ideia do Monark? Ah, mas estão cerceando a minha liberdade de expressão. Eu não acho que estejam, porque, veja bem, ele pode falar o que ele quiser, ele fala o que ele quiser quando ele quer. Aí a própria sociedade vai lá e impõe coisas nele. Inclusive é interessante esse tipo de narrativa, porque o Monark ama norte-americano, tanto que essa ideia, essa ideologia é norte-americana, esse é um surto norte-americano. Aqui no Brasil, o governo praticamente não age em cima das pessoas. Você sabe que você pode fazer o que você quiser e que o governo não vai te procurar por causa disso, né? Pelo amor de Deus. No caso do Monark, quem tá cerceando, entre aspas, a liberdade dele são as próprias empresas privadas, não é o governo. O governo não tá falando coisas. No máximo, o governo vai investigar o Monark e falar: ah, tome um tapinha no ombro e vai embora. Vai ser isso que vai acontecer com o Monark. A primeira vez que o Monark fez merda o suficiente pro Estado ir atrás dele foi essa, e mesmo assim a gente sabe que não vai dar em nada, porque a gente sabe que nada dá em nada aqui. Então como você pode dizer que isso é cercear a liberdade de expressão, sendo que quem tá cerceando, fazendo entre aspas, seriam as empresas, então é propriedade privada, eles estão cerceando o Monark ganhar dinheiro com isso. Então, o Monark pode falar merda, mas ele não pode ganhar dinheiro com essa merda. Qual seria o erro aqui? Me diz, gente. Eu não consigo entender, eu não consigo. Vocês não conseguem argumentar. Vocês que são aí de extrema direita aí, que ficam falando essas coisas, que, na minha opinião, já se perturbaram demais. Vocês simplesmente não... Sei lá, mano. Eu não sei o que vocês defendem, sabe? Eu fico confuso. Vocês são totalmente, tipo, 880. Ou vocês são a pró uma coisa que não faz sentido, ou vocês são contra uma coisa que não faz sentido também. Tipo, a esquerda, pelo menos, ela defende as suas pautas sociais e você sabe que aquilo é referente à esquerda, mas
eu não sei, vocês defendem um, defendem o outro, vocês defendem que tem que ter liberdade e que as pessoas têm que tomar suas decisões, mas aí alguém toma um ban de uma empresa e pronto, essa empresa tem que ser deletada, essa empresa não pode ter liberdade de escolher. Então aí eu penso, que tipo de liberdade é essa que você defende? Porque você defende que você possa fazer o que você quiser, as pessoas possam fazer o que você quiser, mas uma empresa que é feita por pessoas, quando decide que alguém não pode participar dela por qualquer motivo que seja, por exemplo, o YouTube, digamos que o YouTube é de esquerda, que o YouTube é capitalista pra caralho, como que o YouTube é de esquerda, né? Mas digamos que o YouTube é comunista, vai. Aí o YouTube comunista vai lá e decide remover o Monark, pronto. O YouTube não pode definir isso. Como que você pode dizer que isso é uma coisa que é errada se você defende que as pessoas possam tomar liberdade? Por que você pode decidir quem entra, quem sai na sua casa, mas o YouTube não? Não faz sentido, na minha opinião. Ah, mas o YouTube é detentor aí, não sei do que. Parabéns, meu amigo, você está quase virando comunista nesses pensamentos aí de você. Mas de qualquer maneira, eu acho que na ideia do libertário seria, tipo, mano, tem várias opções aí de plataformas que a gente poderia criar e que, tipo, caso não houvesse Estado para financiar uma ou outra, a gente poderia com certeza fazer uma plataforma livre aí e com certeza ter pessoas que falassem o que quisessem a hora que quisessem, mas é aquilo também. Falar o que quer, na verdade, você cerceia a liberdade de expressão de outra pessoa também. Porque a sua liberdade começa e termina junto de você. A partir do momento que você está influenciando a vida de outra pessoa, você está deixando de ter liberdade de expressão para pegar e tá impondo regras e preconceitos e outras coisas que vão limitar a vida daquela pessoa. Quando eu pego e entro aqui na internet e vejo alguém falando coisas sobre gordo ou alguma coisa do tipo, e eu sou gordo, eu sinto que, de certa forma, a minha liberdade está sendo limitada. Por exemplo, eu não posso vestir tal roupa porque senão as pessoas vão ficar falando mal de mim na internet. Eu não posso fazer tal coisa porque senão as pessoas vão ficar me criticando na internet. Então é a mesma coisa, é a mesma situação que o Monark tá. Só que, obviamente, o Monark fez uma merda gigantesca ao ponto de que ele cometeu um crime. E eu simplesmente sou o gordinho aqui que não pode vestir um maiô, alguma coisa assim, sabe? Então são pesos bem diferentes, mas são ideias muito parecidas. E eu não consigo entender por que alguém tem que ter liberdade de expressão pra falar um, mas não pode ter liberdade de expressão pra falar outro, sabe? Por que o cara pode falar sobre nazismo, mas ele... Entendeu? Eu não entendo esse tipo de pensamento que vocês têm. Eu realmente... Eu gostaria de entender. Eu gostaria que vocês pegassem, colocassem isso no papel ou no comentário e falassem de forma não ofensiva o que vocês pensam? Porque, tipo, pra mim, parece que vocês são adolescentes, pessoas jovens que são revoltadas e que estão querendo simplesmente ser do contra com as coisas que a gente tem ou estabelece como sendo normal ou sendo padrão, sabe? Tipo, se alguém vai e critica alguém por alguma coisa, você já tá contra essa pessoa que criticou justamente pelo fato de ter criticado. E eu sinto que as pessoas não sabem o peso, por exemplo, que o nazismo tem. E hoje a gente tem várias pessoas defendendo abertamente o nazismo por causa dessa discussão do Monark, por causa do egocentrismo do Monark. O egocentrismo de pensar que ele tem que ter liberdade absoluta para fazer o que ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser, e quando alguém vai e fala alguma coisa, ele se sente lesado ao ponto de querer ressignificar isso, justificando com nazismo, com racismo, porque essas pessoas, a gente já sabe que elas são cerceadas a liberdade delas, porque elas cometem crimes, né, porque elas influenciam de forma negativa, porque elas matam outras pessoas, sabe? E aí o Monark se identifica com essas ideias, não porque ele é o racista ou o nazista, eu não acredito nisso, mas porque ele se identifica com a situação de não posso falar porque a sociedade impôs que eu não possa me expressar. Mas ele coloca tudo a perder quando ele fala isso, porque é aquilo, mano. Tipo, se o Monark não tivesse falado aquilo, não teria feito diferença nenhuma. Ele continua sendo feito o cara burro da internet, coisas tipo, as pessoas ficariam zoando ele o tempo todo. Mas ele continuaria no flow, ele continuaria ganhando dinheiro, as pessoas continuariam tendo sua vida lá e ficaria tudo ok. Mas não, ele, no narcisismo dele, conseguiu colocar em risco a vida de várias pessoas, inclusive de um dos melhores amigos dele, que seria o Igor. E as pessoas ainda vêm e culpam o David Jones por ter feito aquele vídeo lá falando aquilo, né? Sinceramente, aquela situação volta àquela lá. Por que as pessoas têm liberdade pra falar as coisas que ela quiser, né? Mas o David Jones não pode falar o que ele quiser. Por que o Monark pode falar que nazismo tem que ter partido e o David Jones não pode pegar e falar que ele recrimina o David Jones, que ele vai sair do flow por causa disso? Por que o David Jones tem que ser obrigado a se calar e ficar ali? Por quê? Por que você cobra tanto que alguém fale uma coisa, mas que outra pessoa não possa falar? Isso é liberdade de expressão pra você?
Quando você faz essa hashtag Volta ao Monark e critica o David Jones, você tá expressando liberdade? Aonde? Me diz. Eu não entendo isso. Eu não consigo ver sentido no seu pensamento. Mas de qualquer maneira, o David Jones ele fez perfeito porque ele se salvou. O barco estava afundando e ele saiu do barco antes do barco afundar. Aí você vai falar, mas isso não é uma atitude muito boa, Dark, porque o cara podia ter ficado lá e tancado essa bucha junto com o pessoal. Mas ele foi lá e saiu do barco antes. Aí eu falo pra você, por que que isso é ruim? Por que que ele tem que se sacrificar por causa deles? Me diz. Por que que as pessoas têm que se sacrificar dessa forma? Ele é obrigado a se sacrificar agora pelos amigos, caso ele queira? Eu sou uma pessoa que eu tancaria essa bucha, porque eu sou assim. Mas eu vou agora impor as minhas regras em cima das outras pessoas? Eu vou falar que as outras pessoas são obrigadas, ou que elas devem ser obrigadas a fazer as mesmas coisas que eu? Entendeu? Entendo que, acho que no caso de capitão do navio, existe realmente uma lei que fala que se o navio afundar, você tem que afundar junto com ele. Mas fora isso, a gente tá falando de um podcast, a gente tá falando de um trabalho, a gente tá falando de um ganha-pão. Tipo, o David Jones ganha 100% do trabalho dele através da internet, eu ganho 100% do meu trabalho através da internet. Tem as famílias que trabalham comigo, né? A família do meu editor, a família da minha... Aliás, a família do meu editor, a família do meu thumb maker, né, de certa forma. A família de... Pô, tem umas pessoas que trabalham de desenhistas, coisas tipo assim também que trabalham comigo. Então, tipo, tem umas 7 ou 8 pessoas que dependem, assim, do rendimento mensal que o laboratório tem. Aí, então, quer dizer que por causa de justiça eu tenho que pegar e afundar a vida dessas pessoas, então. É isso, agora. Ah, não, porque o carinha ali falou merda e eu tenho agora que compactuar com essa merda que ele falou porque eu sou justo e agora os meus amigos que estão aqui atrás de mim que vão afundar junto com os amigos dele porque ele foi cuzão, né? Aí é assim que tem que ser, né, clã? Aí tá beleza, né? Sinceramente, eu acho que são decisões, e decisões são decisões, seres humanos são complexos, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade para fazer o que elas quiserem, a hora que elas quiserem, desde que isso não afete a vida de outras pessoas, e isso não deve trazer julgamento, desde que seja uma coisa que não seja negativada, né? Por exemplo, mandar uma discussão de ódio, assim, com 2 pés em cima do peito de outra pessoa. Então, acho que as empresas também têm que ter a sua liberdade de escolher quem entra, quem sai da empresa, e principalmente, ter um viés. Eu acho que isso é o mais importante. As empresas deveriam expressar o viés que elas têm. Se ela é de esquerda, se ela é de direita, hoje em dia a gente sabe que a maior parte das empresas elas são progressistas, mas elas não representam, elas não se batem no peito e falam, nós somos progressistas, entendeu? A maior parte delas são. Tem empresas que são conservadoras também, isso é normal. Por exemplo, tem pessoas famosas que são conservadoras e tem empresas, como é o caso do velho da Havan e tal, e isso acontece, né? E as pessoas podem comprar ou não, mas seria bom que isso fosse expressado, principalmente nos meios de comunicação, para que as pessoas pudessem consumir da forma que elas acham ou se identificam melhor, mas tomando cuidado para não se fechar naquele óculos da ideologia que muitos aqui já estão. Muitos já se perderam ao ponto de estarem utilizando um óculos que diz que você é de esquerda, de direita e foda-se o que os outros estão dizendo, foda-se o que o outro pensa. E muitas vezes as pessoas não veem, mas nesses extremismos elas se unem, como acontece no negócio lá da ferradura, né? Você já viu a ferradura? A ferradura é junta as duas pontas. E é a mesma coisa que acontece aqui. Você tem pessoas que são extremistas na esquerda e na direita pensando igual, como é o caso do PCO, que defende as mesmas coisas praticamente que os ANCAPs, que a direita aí, hardcore, fala as mesmas coisas, escreve as mesmas coisas, se posiciona da mesma forma, mas é um pensamento político completamente diferente. Por quê? Porque as atitudes dos extremistas são muito parecidas, independente de ser de direita ou de esquerda. Então, a gente volta para aquela questão e autocrítica, né? O que você defende?